Hoje é a primeira entrevista que eu estou fazendo aqui pro canal e eu tenho o grande prazer de não só estar falando com um cientista que é um cara que está fazendo uma pesquisa muito legal, mas também um grande amigo meu. Então eu estou aqui com o Alexandre Bisson, meu amigo há muitos anos já, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa que ele está fazendo e vocês vão ver que é bem legal. Então primeiro o Bisson, obrigado por ter falado com a gente. Obrigado por conversar comigo aqui, Caio, um prazer. Então, o Bisson, ele começou a graduação lá na USP, a gente se conhece desde a época da USP, no Instituto de Química, fez mestrado e doutorado no Instituto de Biologia e agora está fazendo pós-doutorado em Harvard no Systems Biology Department, right? Eu fiz o doutorado, actually, né, atualmente, a gente vai cortar isso, mas eu fiz o doutorado, mestrado e doutorado na bioquímica, não na biologia. Então, na bioquímica, isso. Você tem uma carreira que você começou como químico, foi para bioquímica, agora você trabalha, você falou, mais numa área que é de... Que também vocês usam muito a bioinformática e tal. Você pode explicar um pouco o que você tem feito, uma das áreas de pesquisa que você tem trabalhado, para a gente poder entender melhor aqui? Claro, de formação, né, eu tive todo o meu doutorado em cima da área mais bioquímica, in vitro, estudando o comportamento das moléculas e sua reatividade em soluções. E quando eu fui para o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu comecei a estudar mais essas reações e essas interações entre proteínas dentro das células, usando microscópios. E a partir daí me começou a interessar muito como essas maquinarias, como essas grandes fábricas de proteínas que estão funcionando juntas, trabalham em determinados nichos da vida, especialmente um domínio da vida chamado arqueias. Então, classicamente, nós sabemos que a vida divide em dois mundos, os procariotos e os eucariotos, onde os procariotos, os mais famosos são as bactérias, que não têm núcleo, não tem organelas, parecem seres mais simples, e os eucariotos, que são desde as leveduras presentes na nossa cerveja, quanto nós mesmos. Tá. Então, o que acontece é que desde o fim da década de 70, começo de 80, nós descobrimos, Carl Woofs descobriu, através do seu trabalho, que existe mais um nicho, mais um grande domínio da vida chamado arqueia, que eles estão bem entre as bactérias e os eucariotos. E nesse meu trabalho eu comecei a estudar a biologia celular dessas arqueias, procurando entender se a maquinaria delas são tão parecidas com as bactérias ou com os eucariotos. E a coisa fantástica é que cada vez mais nós estamos vendo que elas têm algumas maquinarias que parecem muito mais com um ou com outro. Deixa eu ver se eu entendi. Evolutivamente a gente tem as bactérias primeiro. Exatamente. Elas surgiram primeiro. Não, a gente tem um ancestral comum, de todos, que a gente vai chamar que é o ancestral universal, que é o ancestral junto com as bactérias arqueias. Em algum momento ele divergiu entre bactérias e aí continuou um outro ramo. E esse ramo foi divergir entre arqueias e eucariotos em algum momento. Entendi. Então, as arqueias, apesar de parecerem muito mais como bactérias, o último ancestral delas, que antes de divergir para o domínio delas, foi o mesmo ancestral dos eucariotos, nós mesmos. E as bactérias divergiram um pouquinho antes desse evento. Então, a intenção é procurar rastros moleculares para poder entender quando esse evento aconteceu, quando que essas células divergiram e o que fez os eucariotos o que eles são hoje, como nós nos tornamos, o que especializou eles a ter tantos compartimentos nessas células, tantas partes elas são especializadas e o que fez bactérias das arqueias diferentes disso. Então, para isso, nós usamos uma série de técnicas e uma série de espécies para poder estudar quais são as diferenças, quais são as semelhanças e como essas maquinarias evoluíram ao longo do tempo. Que tipo de técnica vocês usam para poder fazer isso? Então, uma delas, por exemplo, o que muitos cientistas usam é fazer filogenia através das sequências de genomas das espécies que nós encontramos no meio ambiente, por exemplo. Você pode recolher material ambiental e sequenciar o genoma de todas as espécies que estão ali. Isso é o tipo de coisa que eu faço muito uso, porém não sou eu que extraio essas informações. A partir dessas informações, nós conseguimos descobrir muitas mais espécies e descobrir quais tipos de maquinarias estão lá. A partir daí, eu começo a cultivar as que são possíveis de ser cultivadas e crescidas em laboratório, e nós usamos microscópios e outras técnicas avançadas para estudar essas maquinarias em tempo real, na célula viva. Estudar como as células se dividem, como as células replicam e multiplicam DNA dentro delas. E a gente começa a comparar a dinâmica dessas maquinarias. Como se você pudesse olhar o rendimento de uma fábrica de tabaco
que vai fazer um cigarro, pega o tabaco e faz cigarro, com uma fábrica de refrigerante. Tá. E você olha por fora, vão parecer idênticas. Mas quando você olha dentro delas, os componentes que fazem ela, o produto delas, é totalmente diferente. Isso você consegue fazer em vivo, então com os bichos. Esse é o objetivo do meu trabalho, eu poder observar moléculas, vamos dizer que eu tenho uma molécula que é responsável por uma função, como se fosse um trabalhador dentro de uma dessas fábricas. E eu consigo taguear ela, consigo marcar com um rastreador GPS em cima delas. E enquanto a fábrica produz o produto dela, ou Coca-Cola, ou refrigerante, ou cigarro, eu consigo seguir esse trabalhador único e ver ele independente de todo o resto do processo. E ver o que ele faz, que horas ele sai para almoço, que horas ele termina o trabalho dele. E eu começo a taguear por trabalhador dentro da célula. E eu consigo, com toda essa informação, daí vem todo esse banco de dados, aí a gente começa a fazer um trabalho mais computacional, de pegar essa informação e estabelecer correlações, onde nós podemos saber, esses trabalhadores têm uma rotina muito parecida. Entendi. Será que eles trabalham no mesmo processo? Então nós vamos lá e perturbamos um dos trabalhadores e olhamos para todos os outros e ver o que acontece, para determinar se eles realmente dependem um do outro para realizar determinada função dentro da célula. Então quer dizer que não é só um trabalho de observação visual no microscópio, vocês também estão utilizando bioinformática e pessoal de computação, que é um trabalho multidisciplinar para poder estabelecer o que vocês estão observando da evolução, mas também conseguir observar essas coisas que estão fazendo e entender a evolução dessas subestruturas da célula via a computação, Big Data, Data Science, esse tipo de coisa assim? Por exemplo, uma coisa que a gente usa bastante, a gente tem usado cada vez mais, é a análise de imagem. E isso é um velho conhecido do Google, por exemplo. Quando você está usando Machine Learning, Deep Learning, quando a gente vê alguma coisa numa imagem, nossos olhos são treinados, por exemplo, cientistas treinam seus olhos, seus cérebros para começar a saber o que é uma partícula, o que é background, o que é um ruído no sinal, do mesmo jeito que os astrônomos já fazem há décadas já. Então, o que você sabe que é uma galáxia? O que você sabe que é uma estrela? O que você sabe que é só ruído de fundo? Então, nós estamos começando, engateando a usar essas técnicas que foram desenvolvidas há décadas em biologia celular. E do mesmo jeito que o Google está treinando carros para se dirigirem sozinhos, sabendo o que é uma pessoa, o que é uma passagem de pedestre, o que é uma árvore, nós começamos a treinar máquinas para olhar para células e dentro das células, para cada um desses trabalhadores na célula, e determinar qual é o compartimento que eles estão, qual é a parte da célula que eles estão, qual é a velocidade que eles estão se mexendo, fazer esses particle trackings, que você vai estar fazendo o traqueamento, né? Entender qual é o caminho que ela está fazendo. Qual é o caminho que os engenheiros de trânsito já usam para determinar como que vai ser o tempo que o farol vai estar fechado, que o farol vai estar aberto. Então, todo esse conhecimento de data science, de big data, estão começando lentamente a ser introduzidos na biologia agora. Interessante. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendo. Você então quer dizer que com isso vocês estão utilizando isso para poder entender melhor como esses organismos funcionam. Então, isso é um tipo de técnica para entender em vivo como eles funcionam. Com isso, eu pelo menos consegui entender que vocês estão estudando então um tipo de organismo que está entre as bactérias e a gente, vamos falar assim. Mas o que vai ajudar a gente a entender melhor esse tipo de organismo? Isso é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas perguntam isso para mim, até mesmo cientistas da área perguntam, é muito interessante todos esses bugs, todos esses bichos, micróbios que você entende, são muito legais, mas o que você está tirando disso no contexto mais amplo? E tem duas coisas que eu estou muito empolgado agora, que está acontecendo do nosso trabalho, que eu trabalho, um consórcio que eu estou fazendo parte, com cientistas tanto dos Estados Unidos e da Europa, que acabou descobrindo uma família nova de arqueias que eles deram o nome de Asgard. Eles estão chamando de Asgard porque os suecos acharam no fundo do mar arqueias de uma nova espécie, ou muitas espécies de arqueias dessa nova família, e eles deram nomes de Thor, de Odin, de Loki, e diversos semideuses nórdicos. E o que é interessante nesses novos micróbios é que a gente nunca viu a cara deles, ou seja, a gente só sabe a sequência de DNA deles, a gente nunca viu as células, porém, através da sequência de DNA, nós descobrimos que eles têm quase todos, ou muitos, em alguns casos, muitas maquinarias que estão presentes nos seres humanos ou nos eucariotos de ordem maior.
Então isso é muito interessante porque pela primeira vez nós achamos um organismo que deveria ser um micróbio, que não deveria aparecer, ou parecer muito pouco com a gente, só que ele tem quase tudo lá, o que é um intermediário evolutivo. Então a partir do estudo disso, nós vamos poder entender como essa célula, na hora que a gente isolar essa célula realmente, como que houve, sabe, como pode haver um micróbio que parece tanto com a gente na sequência de DNA e no compartimentos e nas maquinarias moleculares e ao mesmo tempo tão distante evolutivamente. E até hoje a gente nunca tinha visto um que tivesse essas características transitórias, então? Não. A questão é, a gente nunca achou. Talvez porque eles tenham morrido todos já, talvez porque nossas técnicas de extração de DNA desses organismos, que a gente chama de metagenômica, né, estão ficando cada vez melhores, nossos equipamentos estão ficando melhores. A questão é que eles são interessantes porque eles divergiram há não tanto tempo quanto todos os outros que nós... Provavelmente eles divergiram muito mais recentemente, por exemplo, 1 ou 2 bilhões de anos, ou até menos, do que todas as outras arqueias em bactérias, que são muito mais antigas, o nosso parentesco é muito menor. Então, isolar essas células vai ser um grande passo para entender como que a maquinaria delas realmente funciona numa escala muito mais rápida, porque a gente pode lidar com muitas células em termos de população, em termos de que com leveduras, por exemplo, a gente pode muito menos com isso, é muito mais maleável. A segunda coisa que eu estou muito empolgado mesmo sobre esse projeto é que a gente está começando a fazer uma busca, uma triagem em busca de diferentes fenômenos que aconteceram provavelmente muitas vezes ao longo da evolução, só que a gente nunca achou eventos significativos, como por exemplo, multicelularidade. Uma célula que vive independentemente das outras começar a viver em uma espécie de colônia onde uma célula se intercomunica com a outra formando um tecido. Isso é bem claro no nosso corpo, que a partir dos tecidos nós podemos ter órgãos especializados. Mas não é tão claro quando a gente vai, por exemplo, para as leveduras, que elas são eucariotos também, mas dificilmente elas estão como um organismo multicelular, elas são unicelulares. Então, no momento, a gente está vendo que a gente vê algumas arqueias que podem sim desenvolver, dependendo do estímulo, em organismos multicelulares. Então a gente está estudando como é que esse evento de multicelular emergiu para a arqueia. Será que tem alguma coisa conectada quando ela emergiu para os metazoários, que deram origem a nós, aos humanos, a todos os mamíferos? Então essa pergunta está em investigar os mecanismos moleculares que favoreceram a multicelularidade aparecer no ramo das arqueias. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, você falou um pouco en passant sobre isso, mas tem muita gente que me ouve aqui, que vê o meu canal, que gosta da área de informática e tal. Se você puder falar um pouquinho mais da parte de análise de imagens que vocês usam, como é que vocês estão fazendo isso em off, então só estou para vocês poderem entender, porque é bem legal as coisas que vocês têm feito ali. Claro, na verdade, o que a gente anda fazendo e implementando, e não só nós lá, em muitos grupos ao redor do mundo, não é nada mais do que emprestar ferramentas que foram desenvolvidas em décadas de análise astronômica e também por empresas de engenharia ou mesmo de computação como o Google, emprestar certas ferramentas para analisar imagens. Por exemplo, nós temos a Google trabalhando pesado com Deep Learning e Machine Learning para, por exemplo, fazer os seus carros se autodirigirem, serem autônomos. Então nada mais é que ela está usando análise, fotografias de imagens, fazendo com que o carro perceba o que é uma pessoa, o que é a árvore, então, o que é a estrada. É aquele mesmo tipo de análise que a gente usa no Google Fotos, por exemplo, que você só uma árvore identifica, aqui está uma árvore, aqui está um castelo e aqui está você. Exatamente. É o mesmo tipo de técnica. E você pode mostrar uma garrafa de vinho e ele vai olhar e falar, isso é uma garrafa de vinho. Então a gente está transportando esse tipo de bibliotecas e técnicas para o mundo da biologia celular. Então que tipo... Eu já falei isso antes, mas, por exemplo, você é um químico, uma pessoa de laboratório, né? Você é bom de bancada. Você falou que vocês têm pessoas que vão para o campo mesmo. Vocês também têm
bioinformáticos, o pessoal de machine learning trabalhando no laboratório, ou é outros grupos que vocês usam? Como é que funciona essa interação multidisciplinar? Exatamente. É uma área, assim, para nós de biologia celular, é uma área bem nova. Então, o que acontece é a gente começa a fazer de uma forma nós mesmos, mas no momento que a coisa parece mais promissora, a gente sempre traz uma expertise de fora para o nosso grupo. No meu caso, eu tenho uma colaboração muito boa com um amigo meu de alguns anos já, que ele é um doutor formado pelo MIT em bioengenharia, e é exatamente isso que ele faz. Ele é um biólogo computacional e ele desenvolveu toda a plataforma para as nossas imagens especificamente. E o que muito brevemente vai estar publicando o paper mostrando como essa máquina consegue reconhecer não só a espécie, mas como consegue reconhecer compartimentos dentro dessas células, como consegue acompanhar moléculas dentro de uma forma mais autônoma, sem que a gente precise manualmente fazer isso. Então isso é uma ferramenta que está cada vez mais difundida na área de biologia celular e que é o futuro, porque é uma forma de você categorizar e você analisar de uma forma independente do clique humano, que pode ter um bias diferente, um viés totalmente diferente. Dependendo do tipo de pessoa. Dependendo do tipo de pessoa. Então, pelo menos a máquina vai ter um viés constante, que a gente vai saber sempre qual é o tipo de decisão que ela está fazendo. E você pode aumentar muito mais o número de imagens captadas, né? Porque você consegue, 1 segundo por imagem, você consegue analisar milhares de imagens que uma pessoa estaria com o olho viciado. Exatamente. Imagine que eu tenho que desenhar uma célula. Eu consigo desenhar uma célula a cada 10 segundos, ou eu consigo fazer um contorno no objeto que eu quero na imagem. Eu posso fazer um contorno a cada 10 segundos, e nesses 10 segundos a máquina vai ter feito 1 milhão de contornos já. Então isso é muito útil para a gente coletar mais dados e ser mais trabalhar com estatística de uma forma mais sólida. Então, você tá saindo, então com isso você consegue sair de uma análise mais, vamos falar, de samples, de amostras, e passar para uma análise muito mais estatística, onde você vai ter populações e poder entender qual que é o erro daquela... Você está trabalhando muito mais de uma maneira que as hard sciences estavam funcionando Exatamente, há muitos séculos. Porque eu posso decidir, porque eu tenho minha célula e eu vejo partículas, vamos dizer, que estão trafegando, como carros trafegam numa cidade, dentro da célula. Eu consigo dizer quais trechos que minhas partículas estão com maior velocidade, ou até com velocidade descritiva, se elas aceleram, se elas desaceleram em determinadas partes dessa célula, sem eu precisar medir manualmente. Só tendo os tracejados que o computador vai estar fazendo, porque eu ensinei ele a fazer isso. Então, isso vai ser muito importante no futuro, não é algo que eu estou trabalhando diretamente no momento, mas no futuro para poder, por exemplo, fazer diagnóstico de patógenos. Se um médico patologista consegue, através de uma lâmina, olhar e fazer uma histologia daquela doença e falar esse tipo de doença que eu estou detectando aqui, será possível treinar uma máquina também no futuro para que elas possam fazer esse diagnóstico muito mais rapidamente do que uma pessoa faria. Entendi. Cara, é muito, muito interessante isso. Eu acho que mostra um pouco essa interdisciplinaridade que a gente está falando, como cada vez mais as ciências não vão estar mais em caixinhas e você vai poder, essa revolução que a gente está tendo de inteligência artificial, tudo isso, vai permitir que a gente faça coisas que a gente nunca imaginou antes serem feitas. Com certeza. E isso foi uma das principais diferenças que eu percebi quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos. A quantidade de físicos e biólogos computacionais que trabalham com biologia lá. É uma coisa impressionante. Na verdade, eu sou um dos poucos biólogos no nosso grupo, então, ou bioquímicos, se você pode assim dizer. Então, cada vez mais estamos atraindo pessoas na área de engenharia, computação, físicos, e qualquer tipo de área que traga uma quantificação mais independente do ser humano, que possa desenvolver um processo mais autônomo. Então, e nessa linha, assim, você é um cara que começou na química, na USP, você mudou para bioquímica depois, no seu doutorado você fez sanduíche uma parte, você foi um tempo nos Estados Unidos, agora você está fazendo o seu pós-doutorado nos Estados Unidos, provavelmente tudo indica que você vai ter uma posição também no futuro nos Estados Unidos. Para quem está começando agora, o pessoal que está nessas áreas, como é que você... Porque para muita gente é quase inatingível pensar Harvard. MIT. Os nomes que a gente falou aqui, para muitas pessoas é impensável você chegar nisso aí. Então, você
trilhou esse caminho, você chegou lá. Como é que você poderia falar para essas pessoas que tem muita gente que vê aqui no meu canal, está estudando, está na graduação ou quer estudar? Como é que você poderia dar um conselho, alguma dica para essas pessoas que estão seguindo esse caminho e querem também um dia poder falar esses nomes que você está falando? Realmente é uma coisa que eu já pensei muito, porque para mim não foi um processo natural também. Não foi algo que eu planejei acontecer, foi acontecendo aos poucos, e eu contei com a ajuda de muitas pessoas que foram me apresentando contatos, que me ajudaram a abrir as portas nesses lugares todos. Porém, é isso que se eu pudesse passar uma mensagem, é isso. O contato, buscar conhecer pessoas, tentar conhecer como que a ciência é feita fora da sua universidade, do seu departamento, da sua universidade, fora do país, é essencial. Porque a gente fala de Harvard, a gente fala de MIT e diversas outras instituições que são ótimas no mundo todo. Eles estão se matando, eles estão brigando entre si pelos melhores talentos. E o Brasil está cheio de talentos. Eles só precisam conhecer que esses talentos estão lá. E sem entrar em contato, e sem trocar informação, fica quase impossível eles saberem. Quando eu fui trabalhar pro meu chefe atual, ele estava me inserindo no grupo de pesquisa que eu tô, ele nunca tinha conhecido ninguém do Brasil. E hoje em dia ele me pergunta toda hora se tem mais brasileiros que estão interessados em vir. Por exemplo, na UCL, né, que é a University College of London, acabamos de ter 2 brasileiros começando um pós-doc num grupo ótimo lá, por indicações de amigos que vão perguntando. Você fala, não, eu conheço um brasileiro que é ótimo, é perfeito, e depois de fazer as entrevistas eles são contratados mesmo. Então, tem muito espaço nos grupos bons, nas universidades boas. Então, a primeira dica que eu dou é: faça os seus contatos nos seus congressos ou mesmo pela internet. O Twitter tem muito espaço para você interagir com esses cientistas. Eles estão lá. Eles são muito mais acessíveis do que a gente pode imaginar. Eles não são pessoas estranhas ou... só ver aqui, é uma pessoa normal, é um amigo meu, a gente está conversando aqui. Eles são muito mais normais do que eu, por exemplo. Eles estão querendo essa interação, eles estão querendo aprender também. Eles estão querendo aprender sobre a sua pesquisa. Então, você dividindo, você compartilhando o que você está fazendo, o que você tem interesse, você vai ver que a internet é um canal imenso para o seu crescimento e para você abrir o seu mundo, sua cabeça, para ver aonde você... Porque talvez você não vai estar feliz em algum lugar, mas você vai descobrir que o outro departamento é muito melhor para você. E você só consegue isso por indo atrás das pessoas e perguntando e convivendo. Cara, eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Então, e uma coisa aqui que eu vou falar, aproveitando que a gente está aqui, o Bisson falou um pouquinho desse amigo dele, o Zé, que eles estão trabalhando juntos aí. A gente tem trocado ideia de algum projeto que a gente pode fazer aí, e se a gente for precisar, a gente vai precisar de algumas pessoas para ajudarem a gente na área ali na área computacional, de botar as ideias em produção. Então fiquem ligados aí. Que talvez tenha uma chance de você fazer alguma coisinha comigo e com ele, com outro pessoal aí, que vocês estão vendo, grandes nomes. Então, obrigado aqui e falou!